Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Thiago Velhin, eu sou professor de Geografia e Estudos Amazônicos do Colégio NEP e a gente está aqui para mais uma aula de Estudos Amazônicos. É uma aula referente ao nono ano e a gente vai falar de um tema muito importante e um tema muito interessante também, que é a Amazônia durante o período militar brasileiro. Ok? Bora começar. Nos governos Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, a política de ocupação da Amazônia baseou-se na ideia que a região da Amazônia era um território vazio e tinha de ser integrado. Essa concepção permaneceu durante o golpe militar. Prestemos atenção, a gente falou no segundo bimestre sobre o governo Vargas, mas a gente não chegou a se aprofundar no governo de Juscelino Kubitschek por falta de tempo. Claro, a gente estava ali ainda estamos lidando com a pandemia, então a gente não pôde se aprofundar muito. Mas também, assim como o governo de Getúlio Vargas, que teve todo um plano de incorporação da Amazônia ao território brasileiro, ele via o território brasileiro, quer dizer, o território amazônida, como um vazio demográfico, como um vazio de cidades, existência, etc. A Amazônia era vista assim, o que de fato não era. Mas quanto aos padrões capitalistas, talvez fosse, talvez não, era um vazio demográfico assim. Então, tanto Getúlio Vargas quanto Juscelino, eles aplicaram novos planos de construção e de maior valorização do território amazônida, tendo em vista que eles tinham toda essa ideia de integrar essa região aqui. E não foi diferente no golpe militar. Esse pensamento era o mesmo, eles tinham bordões que carregavam consigo, justamente visando essa maior integração para eles da Amazônia no território brasileiro. Vamos lá. Aqui, ó. Getúlio via a Amazônia como um território vazio, incentivou colônias agrícolas e a imigração. Porém, no período militar, a questão foi enfrentada com maior seriedade. Olha aqui. A gente lembra, no nosso segundo bimestre, que Getúlio ele incentivou muito a criação de colônias agrícolas aqui. E a gente deu um exemplo de alguns lugares aqui na Amazônia que ainda estão muito presentes ali com a relação com a agricultura. A gente deu um exemplo, Tomé Açu, enfim, essas cidades aí que eram mais ligadas à agricultura e ainda são ligadas à agricultura graças a esse período aqui. E com Juscelino não foi diferente. Ainda mais com a maior valorização das estradas, a ligação do Brasil a partir dos transportes rodoviários, como Juscelino queria, rodovias foram criadas justamente pensando nessa maior integração. E junto com essas rodovias foram criadas também cidades na beira dessas estradas, né? Justamente valorizando essa integração do Amazônia no território nacional. Aqui, e incentivando a migração. A gente viu também que muitas das pessoas que vinham para cá como colonos dessa terra aqui na Amazônia eram nordestinos, fugindo da seca, buscando novas oportunidades de emprego. Essa migração toda foi incentivada pelos governos tanto de JK quanto do Getúlio Vargas. Aí, relembrando um pouco o nosso segundo bimestre, né? A gente lembra que eles tinham esse plano de integração aí. E não foi diferente no governo militar. E só reiterando aqui, a gente falou sobre o governo Getúlio Vargas aqui, a gente sabe que em 1930 ele estabeleceu um golpe, uma suspensão da democracia durante o período, aí depois ele se reelegeu já como um presidente eleito pela Assembleia, e teve esses 2 períodos aí de governo. Mas a gente não falou sobre a ditadura militar. Bem, a ditadura militar foi um outro período de suspensão da democracia aqui no Brasil. O presidente João Goulart, na época, ele tinha sido eleito pelo voto direto do povo, e em 64 ele foi deposto a partir de um golpe de Estado. O golpe de Estado é exatamente isso, quando a força, principalmente a força militar, ela se desfaz a lei. Então, João Goulart, que tinha sido eleito de fato, ele foi deposto pelo golpe militar, que muito teve influência dos Estados Unidos, da sua influência capitalista ali no mundo, e quanto à questão da Guerra Fria, esses conceitos de dominação que todos tinham a ver com esse período. E o governo militar ele foi baseado em um período com suspensão de direitos civis, a suspensão do voto, a liberdade de expressão,
torturas, obras faraônicas, empréstimos do Fundo Monetário Internacional, dívidas muito grandes que só vieram a ser pagas pelo Brasil no começo desse século. Enfim, foi um período aí que teve prosperidade de um lado, mas também teve muitos problemas que resultaram desse período aí, que só veio acabar em 1985, ou seja, quase 20 anos aí do período militar. Olhei. Nos governos militares, vários projetos visando a ocupação da Amazônia foram desenvolvidos. Muitos desses projetos pretendiam reduzir as importações do Brasil no setor agropecuário. Olha aí, a gente falou que os governos militares eles tinham um bordão, né? O bordão principal aqui quanto à questão da ocupação da Amazônia era integrar para não entregar. Aí já vinha todo um discurso nacionalista nesse meio aí, quanto à questão de integrar esse território para não entregar aos comunistas, enfim, toda aquela ideia que se passava nesse período aí de Guerra Fria, nesse período bem ligado às questões dos conflitos entre União Soviética e Estados Unidos. E o Brasil estava no centro disso. A partir do golpe militar, a partir dos militares que faziam ali, eram meio que marionetes dos governos americanos aqui no Brasil. E justamente a questão da integração da Amazônia no nosso território é ligada justamente com a questão da agropecuária. Muitos espaços no sul e no sudeste já estavam sendo tomados ou por cidades ou já por grandes fazendas, territórios já não tinham muitos, territórios eram muito montanhosos e não tinham como ter grandes pastagens, e o Nordeste, ele apesar de ter territórios muito férteis, terras muito férteis, ainda assim convive com seca, com períodos de estiagem, e que não são tão bons para a agropecuária, claro. Mas aqui no Brasil a gente já vivia um momento que a importação estava muito grande. A gente importava muita carne bovina para cá, de outros países. Então foi percebido a partir dos governos militares que era necessária essa integração desse setor aqui para poder desenvolver a agropecuária, principalmente a pecuária, a criação de gado. E nesse mesmo período aí, nessa integração que a gente fala, a integração é justamente, a gente fala de gado, a gente fala de fazenda, a gente tem que saber que todo o território que o gado ele tem que ser uma granja de uma pastagem, né? Um pasto, uma grama baixinha ali, para que ele possa se alimentar. E quando a gente fala de Amazônia e pastos, isso não se liga muito. Aqui na nossa região não tem estepes, não tem pradarias, não. É Amazônia, floresta densa, fauna, flora, muita riqueza. Então era necessário que, para integrar, o desmatamento se fizesse presente. O que, infelizmente, até hoje é uma pauta dos ambientalistas aqui no Brasil quanto à questão do desmatamento. E muito disso começou nessa época aqui, dos governos militares que incentivavam essa maior produção aqui agropecuária. Isso a gente vê, infelizmente, ainda hoje, com grandes pastos aí, com gado, e que a gente vê que não é um território característico da nossa região, essas terras dessa forma assim. E muito disso também a gente vê em produção agrícola que não condiz com o nosso espaço, como a própria soja, que ela precisa de grandes pastagens, e isso daí se reflete na agropecuária atual, muito desse passado aqui, que se liga principalmente com o desmatamento. Aí aqui, já falou, era muita importação mesmo, ou seja, trazer de fora para cá de carne bovina, de produções agrícolas, então era necessário novas pastagens, novas produções. E aqui na nossa região, infelizmente, a gente convive com o clima equatorial, né? Ou seja, tem muita chuva, tem muito calor, a incidência dos raios solares é muito alta na nossa região, então promove assim, a fotossíntese, a chuva se promove muito facilmente na nossa região, o que é ótimo para a agropecuária. Então já foi visto assim, quanto que a nossa terra era fértil para esses planos que os militares pensavam nessa época. Aqui, Operação Amazônia foi o programa que o governo militar elaborou para tornar o que se pretendia uma realidade. Esse programa determinava que a ocupação da região seria a partir de uma política centralizadora, interventora e modernizadora.
Aqui, ó. Essa Operação Amazônia, ela foi justamente isso, esse pensamento aí de modernizar a região, de centralizar e intervir, ou seja, era um controle total da União, dos governos militares nessa região aqui, ou seja, incentivando a migração, incentivando o desmatamento, incentivando a criação de fazendas, incentivando a criação de cidades, estradas, a Transamazônica, que a gente conhece aqui como uma das maiores vias aqui do nosso território, da Amazônia, que vai cortando tanto o Amazonas quanto aqui o Pará. Tem lugares que que ela já foi feita, claro, asfalto e tudo mais, mas tem outras regiões que, por ser uma estrada de difícil criação, ela teve muitos embrólios, teve muitos problemas no seu processo de desenvolvimento. Tanto que muitas partes até hoje em dia elas são feitas de cascalho, de barro. Tem períodos de chuva aqui na região amazônica que ela não é transitável exatamente por isso, porque os militares eles começaram esse grande projeto e não terminaram, infelizmente, que já passou pela mão de muitas pessoas e pela difícil criação, desenvolvimento desse lugar, da Transamazônica, da rodovia. Então, tem sido muito, assim por muito tempo. Quem sofre com isso são os populares, a população que precisa dessa rodovia para se movimentar ali, para utilizar, a própria agricultura também, caminhões, enfim, precisam da Transamazônica, que ela se tornou uma via muito importante, né? E aqui, a Operação Amazônia foi o programa, aqui, esse programa determinar que a ocupação território urbanizador, ou seja, o controle total. A Amazônia deveria ser a grande fornecedora do país e prometendo assim tirar a Amazônia da pobreza. A Amazônia, que a gente disse aqui, todos esses projetos, grandes projetos, rodovias, tudo, eram ligados a um projeto maior do Brasil, da Amazônia ser a fornecedora de matéria-prima gerais assim para o Brasil, ou seja, na agricultura, na pecuária, na carne bovina, e todos esses projetos de estradas, de projetos grandiosos, a própria Ponte do Mosqueira, que a gente conhece hoje em dia, foi feita durante o período militar. Essas obras grandiosas, elas foram feitas nesse período aí, já com esse mesmo discurso populista aqui de acabar com a pobreza, enfim. A gente teve um bom período que a gente conhece como milagre econômico aqui no Brasil, contra a questão dos empregos, de grandes obras, principalmente na engenharia civil, com pedreiros, enfim, com tudo isso daí já ligado a essas obras que um dia tiveram que acabar, e esses empregos também. Então era tudo muito volátil, era tudo muito fugaz nessa época aí. E junto com isso eles vinham com essa promessa de tirar a Amazônia da pobreza desse momento aí histórico. E aqui foi criado esses dois serviços aqui, que foi o BASA e a Sudam. O BASA ele vinha como substituto do Banco da Borracha aqui, que a gente já falou também contra a Amazônia na Segunda Guerra Mundial, né? A gente falou no semestre passado, que o BASA foi criado exatamente para ele cuidar da borracha, da economia da borracha, dessa segunda onda da borracha aqui na Amazônia. E a Sudam ela entrou no lugar do SPVEA, que foi criado durante o governo de Juscelino Kubitschek, que era a Superintendência de Planejamento e Valorização da Economia Amazônica. E depois se tornou a Sudam, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que eles só vieram ali para substituir essas duas corporações aqui que faziam parte desse desenvolvimento da Amazônia, ok? A gente vai se aprofundar mais na próxima aula, principalmente quanto ao Sudam e quanto ao BASA. A gente vai falar um pouco desse passado histórico aí, desses bancos, dessas organizações que foram feitas justamente com o intuito de desenvolver e modernizar a Amazônia. A gente vai ver um pouco mais disso no futuro, a gente vai ver um pouco sobre a guerrilha do Araguaia nas próximas aulas e o quanto que esse período foi importante para o Brasil todo e para a Amazônia também, ok? Espero que vocês possam copiar, espero que estejam todos tendo um ótimo dia e que a gente se possa ver nas próximas aulas e futuramente pessoalmente também. Muito obrigado.